pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel. Queria agradecer a todos os inscritos que têm colaborado e contribuído para que esse canal continue e permaneça ativo com as minhas aulas e com as minhas videoaulas, com temas relacionados às culturas anuais, produção de sementes e proporcionando àqueles interessados, produtores rurais, engenheiros agrônomos, alunos do curso técnico em agropecuária, alunos do curso de agronomia, conhecimento e informação para facilitar a vida de vocês, para ajudar nas questões produtivas do campo. E se eu estou conseguindo colaborar um pouquinho para que vocês possam ter sucesso na vida profissional de vocês ou na vida acadêmica, eu fico muito feliz. Hoje, não poderia deixar de começar essa videoaula sem prestar a minha solidariedade ao pessoal do Rio Grande do Sul, ao povo do Rio Grande do Sul, que nessa semana está passando por uma tragédia climática sem precedentes na região. Muitos desabrigados, animais, setor de produção, pessoas desaparecidas, pessoas desalojadas. Queria prestar a minha solidariedade aqui. Nós, do Instituto Federal aqui do Campus Bambuí, em conjunto com o sindicato, nós conseguimos angariar muitas doações, conseguimos levar 3 containers, né, do Correio lá para a região, e ficamos muito felizes de estar contribuindo com um pouco que nós podemos colaborar, mas que é de coração e que o povo gaúcho possa se recuperar o quanto antes e que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível, né? Prestar nossa solidariedade a eles aí. Bom, em relação a esta situação, e a gente pode falar sobre essa questão do desastre climático, que é o tema hoje dessa videoaula, sobre o que nós podemos estar fazendo nas nossas propriedades rurais, eu como engenheiro agrônomo, o produtor rural, o técnico em agropecuária que está no campo, os alunos que estão fazendo o curso de agronomia, curso técnico agropecuário, o que nós podemos levar para o setor, para as áreas de produção, coisas práticas mitigadoras para que a gente possa minimizar esses danos ambientais. Eu sei que a agropecuária ela não é a 100% responsável por isso, mas nós podemos fazer alguma coisa, né? As técnicas agronômicas estão aí, e nós podemos usá-las e devemos usá-las para minimizar os efeitos de maximização lucrativa. Eu venho falando muito isso e eu sou um adepto a isso. E se a gente parar para observar as nossas áreas de produção da década de 70, 60, 70 para agora, lá atrás, a revolução agrícola que nós tivemos, né? Expansão de fronteiras agrícolas, e aí nós não podemos fazer uma comparação daquele momento histórico, né? Da agricultura, do desenvolvimento agrícola no país com hoje. Então, as técnicas eram diferentes, a forma de enxergar era diferente. Hoje, nós podemos e temos a condição de desenvolver as nossas áreas rurais, as nossas áreas de produção de uma maneira muito mais sustentável, reduzindo aquela maximização lucrativa, visando apenas o lucro, né, com altos rendimentos, mas sem se preocupar com a questão da sustentabilidade. Então, é transformar as nossas áreas de produção numa área otimizada, né? Uma otimização produtiva, produzir aquilo que é possível fazer naquele momento e aos poucos, com sustentabilidade, nós vamos construindo as nossas áreas de produção. E é isso que eu vou estar trabalhando com vocês nessa videoaula aqui. Beleza? Bora para a aula. Bom, pessoal, dando início à nossa videoaula de hoje, o tema dessa aula, em função do que a gente está vivendo nesses últimos tempos, e é importante, eu queria lembrar para vocês o seguinte: essa questão climática ela é tão importante e tão grave para nós. O ano passado nós tivemos uma situação de seca na região amazônica. Não sei se vocês estão lembrados,
e nós tivemos uma situação ruim lá para o pessoal, né? Até a questão logística de uso de barcos, né? E esse ano nós estamos passando por uma situação de desastre climático na região sul. Então, vou estar falando um pouquinho desses conceitos básicos para vocês sobre essa questão climática e depois a gente fala um pouquinho dessas práticas mitigadoras, beleza? Vamos para a aula aqui. Vamos lá. Então, a ideia tá passando para vocês o que nós podemos tá fazendo nas nossas áreas rurais, nas nossas propriedades, nós podemos estar fazendo para fazer com que estas propriedades se tornem mais sustentáveis. Essa é a ideia. É claro que são muitas coisas, é claro que eu não estou aqui falando que será fácil, né? Não é. Não estou falando aqui que não vai demandar investimentos, não. Eu estou falando que é possível porque as técnicas agronômicas estão aí para nos ajudar, né? E são técnicas que já são conhecidas e praticadas por vários produtores, engenheiros agrônomos, e que elas podem se tornar uma, é corriqueira, é comum, pode se tornar comum nas nossas propriedades, para que a gente possa dar essa contribuição. Evidentemente que nós não vamos resolver os problemas do aquecimento global e nem das condições ambientais de uma maneira 100%, né? Mas nós podemos contribuir com muita coisa e podemos reduzir essa condição climática, melhorar as condições climáticas de uma maneira geral, tá? Então, vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, primeira coisa, e eu venho conversando com os meus alunos também, venho fazendo algumas perguntas, e muitas vezes, pessoal, é, é essa, essa, essas duas palavras, chamado efeito estufa, elas ficam tão na nossa cabeça, mas que muitos ainda não entendem como que funciona o efeito estufa, o que é o efeito estufa, né? Então, a ideia aqui é estar passando de uma maneira geral o conceito disso, né? Então, aqui nós temos o Sol, e esse Sol, ele emite luz e calor para a Terra. Bom, o que que acontece? Se esse efeito estufa, ele é o motivo que a gente está vivo aqui. Então, o que que é esse efeito estufa? O que que é esse efeito estufa? São gases de efeito estufa, mais precisamente CO2, vapor d'água, alguns gases, né? O metano, o óxido nitroso, gases fluoretados e o vapor d'água são gases de efeito estufa. E que eles ficam na atmosfera da Terra e retém parte desse calor que vem do Sol. Então, quando esse calor chega na Terra, ele chega à superfície terrestre e ele é emitido. Quando ele é refletido, é emitido para a atmosfera, parte desse calor fica retido nessa camada de gases de efeito estufa, o que contribui, né, o que mantém a temperatura constante no planeta, fazendo com que nós tenhamos uma condição de vida, ou seja, o planeta fica habitável. Então, esse efeito estufa ele é importante para a gente sobreviver aqui, né? O que que acontece com esse efeito estufa? Por que que a gente está falando tanto desse efeito estufa e do aquecimento global? Então, primeira coisa, são os gases de efeito estufa, o dióxido de carbono, aonde ele é encontrado, de onde ele vem, o gás de efeito estufa? Queima de combustíveis fósseis, carvão e petróleo. Exemplo, o gás metano, CH4, é o segundo gás que mais contribui para o aumento da temperatura, 20 vezes mais que o dióxido de carbono para aquecimento global. De onde vem esse gás metano? Atividades ligadas a aterros sanitários, lixões e a pecuária. São também produzidos durante a digestão de animais ruminantes. O óxido nitroso ele vem dos fertilizantes nitrogenados e tratamento de dejetos. Então, as práticas agrícolas são as principais fontes de óxido nitroso. Então, este óxido nitroso ele tem o potencial de aumentar a temperatura em 265 vezes mais que o dióxido de carbono. E os gases fluoretados?
Os gases fluoretados são produzidos pelo homem, são as atividades industriais. Os hidrofluorocarbonetos, sistemas de arrefecimento e refrigeração, ar-condicionado, hexafluoreto, usado na indústria eletrônica, o perfluorocarbono na produção de alumínio e o clorofluorocarbono, que é chamado comumente de CFC, que provoca o buraco na camada de ozônio. Aliado a isso, o vapor d'água. Então, quanto mais emissão, quanto mais evaporação de água, ele se acumula, né? A água se acumula na forma de vapor junto com o ar que a gente tem aqui no nosso planeta. Bom, o que que acontece? Por que que há um aumento da temperatura do nosso planeta? Quem reduz os gases de efeito estufa? Principalmente o dióxido de carbono. São aqueles organismos que a gente chama de sequestradores de carbono. Quem são os organismos sequestradores de carbono? As plantas e os organismos que vivem no mar, o plâncton, que faz o processo fotossintético. Ao fazer esse processo fotossintético, fotossíntese precisa de CO2, então esses organismos fazem a fotossíntese, absorvem CO2 para o processo fotossintético, liberando oxigênio. Então as florestas e esse plâncton e os oceanos, eles são os grandes responsáveis por esse sequestro de carbono. Então, quando há uma emissão de CO2 e automaticamente tem organismos sequestradores de carbono, há um balanço equilibrado, ou seja, há uma emissão de CO2 e há uma recuperação desse CO2 pela absorção de CO2 vindo para a fotossíntese. Mas o que está acontecendo no nosso planeta? Aumento populacional. Então, aumentou a população, precisa de comida. Aumenta as áreas de produção de alimentos, aumenta o desmatamento, aumenta a queimada. Nós estamos retirando combustíveis fósseis, carvão e petróleo da camada profunda do solo, né? Da terra, que está lá quietinho, esse carbono está lá quietinho, e a gente está colocando isso para cima novamente e fazendo gasolina, diesel, está queimando esse carvão para aquecimento, né, de casas, para uso em siderúrgicas, indústrias. E além disso, há um desmatamento. Então, quando há um desmatamento, há uma redução desse sequestro de carbono. Quando há uma redução do sequestro de carbono e há uma emissão maior de dióxido de carbono e de gases de efeito estufa, essa camada que era mais fina começa a ficar mais grossa. E ao ficar mais grossa, este calor que é passado do Sol para a Terra, ele fica mais retido, ou seja, esse calor fica retido com mais intensidade nessa camada, nessa atmosfera. Mais calor aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura global, também aumenta a temperatura dos oceanos. Esta temperatura dos oceanos causa duas coisas principais: derretimento do gelo nas calotas polares, aumentando os níveis dos oceanos, e também o aumento da temperatura dos oceanos. Aumentou a temperatura dos oceanos, aumenta a evaporação. Aumenta a evaporação, aumenta o vapor de água no ar. E esse aumento desse vapor de água, claro que tem outros fatores que nos ajudam a explicar isso, causa essa intensidade climática que nós estamos vivendo agora. Chuvas muito mais intensas, a seca, quando vem, muito mais intensa, os ciclones em regiões onde há o aparecimento de ciclones também muito mais intensos. Então, o que está acontecendo no sul do país e o que aconteceu na região amazônica ano passado, é fruto deste aquecimento global, né? Fruto dessa intensificação do efeito estufa no nosso planeta. Mas uma camada maior de gases de efeito estufa provoca um aumento da temperatura global, o que provoca um aumento da temperatura dos oceanos. Isso é preciso ficar bem claro. Então, e quem são os responsáveis por isso? Todos nós. O ser humano, de maneira geral, a ação que a gente fala de antrópica, ela é responsável por esse aumento desses gases de efeito estufa. Eu costumo falar o seguinte: aquela pessoa que compra um carro a diesel ou um carro a gasolina, ele está contribuindo com a emissão
de gases de efeito estufa. Aquela pessoa que está na cidade e que está fazendo uma queimada, tem um lote, tem uma área residencial e está fazendo uma queimada no seu lote para limpar o lote, porque está com mato, enfim, está com plantas ali que querem queimar, também contribui para esse aumento da temperatura, aumento do efeito estufa. Então, todos nós, o ser humano, ele é responsável por isso, né? Não é só as práticas agrícolas, todos nós somos responsáveis. Mas, como nós aqui, eu como engenheiro agrônomo, e falo para quase 4.000 inscritos no canal sobre a questão das práticas agrícolas, eu preciso também deixar práticas mitigadoras aqui que a gente pode estar utilizando de uma maneira muito mais efetiva a curto prazo, curto e médio prazo, para minimizar as nossas, para que a gente contribua para a redução desse efeito estufa, para que a gente contribua para a redução da emissão dos gases de efeito estufa no nosso planeta. Então, as atividades agropecuárias com efeitos diretos na elevação dos gases de efeito estufa a gente desmata? A pergunta é: nós ainda estamos desmatando as nossas áreas? Sim, isso é fato. Nós ainda estamos provocando queimadas nas nossas áreas de produção? Nas nossas áreas? Sim, nós estamos provocando queimadas. Nós ainda fazemos o revolvimento de solo no sistema de preparo convencional dos solos? Nós usamos arado? Nós usamos grade? Sim, nós usamos grade e arado. Nós mineralizamos com relação a esta prática a matéria orgânica do solo de uma forma mais rápida? Sim, nós fazemos isso nas nossas áreas de produção. Os nossos solos ficam descobertos? Sim, muitos dos nossos solos ficam descobertos em função dessa prática de revolvimento dos nossos solos. E a gente não faz uma cobertura vegetal permanente. A cobertura vegetal em muitas das nossas áreas é não permanente, ou seja, a gente faz um plantio de soja, de milho, e depois nós não trabalhamos esse solo de uma maneira efetiva para que se mantenha com cobertura vegetal, com plantas cobrindo permanentemente essa área durante o tempo, no tempo. A gente usa fertilizante nitrogenado, ureia, sulfato de amônio? Sim, nós usamos os fertilizantes nitrogenados. A gente tem uma pecuária, e seja intensiva ou extensiva, e nós temos áreas de pasto degradado? Sim, nós temos. Então, estas atividades agropecuárias, elas contribuem diretamente para a elevação ou para a emissão dos gases de efeito estufa no planeta. Isso é fato. Isso aqui é um mapa do Map Biomas em 1985 e em 2022. A gente observa que as áreas em verde é floresta, as áreas mais clarinhas aqui em creme, a formação natural no florestal, a agropecuária mais creme, o amarelinho, as áreas não vegetadas e os corpos d'água em azul. O que a gente observa é o seguinte, que em 1985, se a gente observa a região amazônica aqui, ó, olha só essa região amazônica, em 2022, olha como é que está a questão das atividades da agropecuária nessas regiões. Olha aqui, ó, olha aqui como é que estava aqui na região do Acre, né? Próximo do Acre, aqui, ó. As regiões estão muito mais amarelinhas, vamos dizer assim, ou seja, a atividade agropecuária tem avançado, né, nas áreas de floresta. E eu não estou falando aqui que está legal ou ilegal, eu estou falando que a agropecuária está avançando para as áreas de floresta. E ao avançar nas áreas de floresta, nós estamos reduzindo os sequestradores de carbono. Isso é um fato, né? É, é, Se é legal ou ilegal, não vem ao caso, mas o mapa indica que as atividades agropecuárias estão se intensificando, o que reduz as áreas de floresta, tá? Outra situação, e aí a gente vê isso aqui, né? O desmatamento, queimadas, olha a emissão de dióxido de carbono nas áreas de produção, né, na atmosfera, né? A cobertura não permanente dos nossos solos, ou seja, o uso de práticas de revolvimento de solo causa esse solo não coberto, ou solo descoberto. Esse solo descoberto pode
sofrer, por exemplo, erosão laminar, e aí nós estamos vendo aqui uma imagem dessa erosão laminar, né? Perda de solos que vai assorear os rios, as pastagens que estão degradadas, nós temos aí, posso afirmar para vocês que aí pelo menos 70% das nossas áreas de pastagem estão com algum tipo de degradação, não é 100% degradada, mas estão com algum tipo de degradação. O uso de fertilizantes nitrogenados, importante utilizar? Estou falando para parar de usar? Não, não, de hipótese nenhuma. Mas nós utilizamos. E para fazer esses adubos, de maneira geral, isso contribui, né? O óxido nitroso contribui para a formação e o aumento dessa camada de gases de efeito estufa. O que nós podemos fazer de uma maneira geral, para mitigar ou minimizar ou tentar reduzir no tempo esses gases de efeito estufa? Primeira coisa, gente, nós, nas nossas áreas de produção, estamos mantendo as nossas reservas legais e áreas de preservação permanente dentro da legalidade, que é a lei, o Código Florestal de 2012, que foi a última atualização desse Código Florestal. Será que nós estamos nas nossas áreas de produção? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós, os produtores rurais, nós, técnicos, engenheiros agrônomos e técnicos em agropecuária, nós precisamos levantar esta situação. As nossas áreas de produção, as nossas fazendas estão dentro de uma legalidade com relação às reservas legais e áreas de preservação permanentes? A gente está preservando as matas ciliares e as nascentes? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos trabalhando com uma redução progressiva de insumos? Como é que a gente faz uma redução progressiva de insumos na agropecuária? Estou falando agora das culturas anuais e área de tecnologia de produção de sementes. Nós conseguimos reduzir progressivamente o uso de insumos com uma prática bem simples. Vamos verificar anualmente os nossos solos e aí a gente trabalha com doses específicas e trabalhadas é, para aquilo que é preciso fazer, e não nem a mais nem a menos. Então, a gente consegue otimizar as nossas áreas, reduzindo até custo nessa situação. Nós estamos trabalhando nas nossas áreas de produção para elevar os teores de carbono e matéria orgânica dos nossos solos? Como é que a gente faz esse processo de elevação dos teores de carbono e de matéria orgânica? Nós estamos trabalhando com a possibilidade de transformar as nossas áreas de plantio convencional em plantio direto, ou seja, nós estamos fazendo um planejamento para eliminar esse revolvimento dos solos. Quanto mais eu revolvo os solos, mais eu perco matéria orgânica. Será que nós estamos fazendo isso? É possível a gente fazer? Nós estamos trabalhando com coberturas vegetais permanentes, fazendo o sistema de rotação e sucessão de culturas de uma maneira correta e efetiva, trabalhando com plantas de cobertura, juntamente com as plantas econômicas, junto com soja, com milho, com feijão, com trigo, trabalhando com plantas de cobertura, como a crotalária, como a aveia, como o centeio, como a cevada, como o triticale, como o nabo forrageiro. Será que nós estamos trabalhando as nossas áreas de uma maneira efetiva, trabalhando com cobertura vegetal permanente e com rotação e sucessão de culturas? Nós que estamos envolvidos diretamente, os produtores e os agrônomos, e aí eu falo dos zootecnistas, eu falo dos médicos veterinários, nós estamos transformando e fazendo as nossas áreas de produção de uma forma integrada, lavoura, pecuária, floresta? É possível a gente trabalhar dessa forma? Então, essas práticas mitigadoras, essas essenciais, elas são possíveis de serem implantadas a curto prazo e a médio prazo. Nós podemos começar a trabalhar. E eu não estou aqui trabalhando e falando de não ter investimento. Nós vamos precisar de investimento, porque muitas vezes nós trabalhamos essas áreas de produção de uma maneira não sustentável e agora ela está cobrando preço. Então, nós vamos ter que investir nessas áreas para fazer com que ela produza com sustentabilidade a partir de agora. Então, para que a gente fale um pouquinho de cada prática mitigadora, o que é uma reserva legal? A reserva legal é uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse,
delimitada nos termos do artigo 12 da Lei 12.651 de 2012, que é a Lei de Código Florestal, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural. Aqui está falando que a gente pode utilizar de forma econômica, de maneira sustentável, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Essa tabela aqui mostra a evolução, né, dessas reservas legais nos anos aqui, 1934 até 2012. Porque a gente observa que na Amazônia Legal, as áreas de floresta, elas precisam ficar de pé 80%. Então, eu tenho 1.000 hectares de área de produção, 800 hectares na Amazônia Legal, ela precisa ficar em pé, né? Nas áreas de cerrado, na região da Amazônia Legal, 35%, e de Campos Gerais, 20%. E o restante do Brasil, em 2012, 20% de reserva legal. Então, de maneira geral, e aí a gente pode pensar em diferentes regiões, quem está nas regiões do Brasil aí, trabalhar com esses percentuais, né? Porque é importante nós mantermos estas áreas de pé. E a área de preservação permanente é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, ela pode não ser nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. É importante a gente falar dessas áreas de preservação. Então, a lei fala também disso aqui, ó. Eu tenho que preservar uma mata nas nascentes. Qual é a quantidade de mata, de floresta que eu preciso preservar nas de nascente? Um raio de 50 metros nas nascentes. Então, se eu tenho uma nascente na minha propriedade, eu preciso ter mata em volta dela por 50 metros de raio. E esses cursos d'água, dependendo do tamanho dos cursos d'água, eu preciso manter uma mata ciliar de acordo com o tamanho da largura do rio. Então, se a largura do rio for até 10 metros, eu preciso manter uma mata ciliar de 30 metros de um lado e de outro desse curso d'água. Se a largura do rio for entre 10 e 50, a mata ciliar tem que ter 50 metros de cada lado. Se a largura do rio for de 50 a 200 metros, eu preciso ter uma mata ciliar de 100 metros de cada lado. Se a largura do rio for de 200 a 600, uma mata ciliar de 200 metros. E se a largura do rio for maior que 600 metros, eu preciso de ter uma mata ciliar de 500 metros de cada lado desse rio. Isso é importante, isso é uma área de preservação permanente. Outra coisa, quando eu tenho reservatórios artificiais, né? Se o reservatório tem uma área menor que 10 hectares, um reservatório artificial tem que ter 15 metros de largura de uma área de preservação. Se for para atividade de agricultura, 30 metros. Se for reservatório natural com área menor que 20 hectares, 50 metros. E se for um reservatório artificial com 5 hectares utilizado para abastecimento público, tem que ter 100 metros de largura de uma área de preservação permanente. Então, isso está na lei. É preciso a gente entender que isso nós precisamos adequar as nossas propriedades rurais nestas condições. Aqui é uma outra imagem, né? 30 metros de largura para rios de menos de 10 metros, de 10 a 50, 50, de 50 a 200, 100, de 200 a 600, 200, e acima de 600 metros de largura do rio, 500 metros de mata ciliar. Aqui, uma outra imagem também, com uma nascente, nós temos que ter 50 metros de raio, né, protegendo essa nascente e depois uma mata protegendo esse fluxo de água que está se desenvolvendo aqui, está correndo aqui, né, na sua propriedade. Isso aqui é um exemplo de uma propriedade legal, entre aspas, legal, com áreas de preservação permanente nos cursos dos rios, né, dos córregos e rios aqui, uma reserva legal aqui, outra reserva legal aqui, com pecuária fora da área de preservação permanente, com apicultura tanto na reserva legal quanto nas áreas de preservação permanente, ou seja, esta propriedade é um modelo de que é possível trabalhar com reserva legal e áreas de preservação permanente e ter áreas produtivas fora tanto da reserva legal quanto das áreas de preservação permanente. O que nós estamos fazendo para tentar manter ou tentar reviver, restaurar essas áreas de reserva legal e de preservação permanente?
Preciso que a gente trace plano e faça um planejamento para que a gente possa ter essas áreas bem preservadas. E aí, isso vai nos trazer regiões mais sustentáveis, áreas de produção mais sustentáveis, contribuir também com a redução da emissão de gás de efeito estufa. Outra coisa, análise de solo, para que a gente tenha um laudo de análise de solo, visando trabalhar de uma maneira planejada, efetiva e sistemática esse equilíbrio, transformar esse solo que está desequilibrado em um solo equilibrado, e aí quando a gente consegue fazer isso, a gente reduz a utilização de insumos, calcário, gesso, fertilizantes. Claro que não é só isso, nós precisamos trabalhar também que esse solo ele tem que deixar de ser um solo de preparo convencional, para um solo em sistema de plantio direto. Quando eu transformo essa área de convencional para plantio direto, o que que eu faço? Eu mantenho palhada no solo. Quando eu mantenho palhada no solo, eu mantenho carbono no solo. Eu não emito esse carbono para o ambiente. Então, eu começo a sequestrar carbonos nas minhas áreas de produção. O sistema de plantio direto tem esse conceito essa função, né? Da gente reduzir a emissão de carbono através da mineralização da matéria orgânica para o ambiente, reduzindo assim os gases de efeito estufa. Se eu mantenho carbono no meu solo, eu mantenho um solo mais orgânico, eu mantenho carbono no meu solo, eu não emito ele. Então, transformar essa área de sistema convencional em áreas de plantio direto. Para quê? Para que eu tenha esse tipo de solo aqui, ó. Sai de um solo sem matéria orgânica nenhuma para um solo preto, escuro, e isso é resultado de ação, né, de que a gente possa ter solos orgânicos. Solos orgânicos, aliado a um equilíbrio maior do solo, aliado a um sistema de plantio direto, consequentemente, nós conseguimos reduzir o uso de insumos nas nossas propriedades. Reduzindo o uso de insumos, mantendo carbono no ambiente, nós vamos começar a ter um balanço positivo de carbono, ou seja, nós vamos precisar de ter uma área de agricultura, mas nós vamos ter, mesmo nessa área de agricultura, nós vamos ter áreas mais equilibradas com uma emissão menor de CO2 e uma retenção desse carbono nas nossas áreas de produção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Uma outra coisa, o sistema de rotação e sucessão de culturas. Importante a gente atentar para isso, né? Rotação de culturas é uma coisa, sucessão de culturas é outra, é um conceito amplo, não vou entrar em detalhes nisso aqui, mas rotação de culturas é a utilização, por exemplo, de espécies econômicas numa época do ano. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nesse ano eu trabalho com soja em primeira safra, o ano que vem, se fosse definido mesmo, né, o conceito de rotação de culturas, nós não trabalharíamos com soja em primeira safra, a gente trabalharia com outra cultura, no caso o milho, por exemplo. E a sucessão de culturas é uma cultura sucedendo a outra, visando o quê? Visando que a gente tenha uma cobertura vegetal permanente. E aí a gente pode usar tanto plantas de plantas economicamente importantes, soja, milho, feijão, trigo, arroz, algodão, quanto plantas de cobertura, nabo forrageiro, crotalária, triticale, enfim, outras plantas de cobertura que a gente possa trabalhar durante o ano, visando não revolver esse solo e ter sempre plantas minimizando a emissão desses gases de efeito estufa com o revolvimento desses solos e, consequentemente, a mineralização dessa matéria orgânica. O outro fator é a integração lavoura-pecuária-floresta. Quando a gente trabalha com esse tipo de prática, é vantagem para todo mundo. Então, quando eu tenho floresta, eu tenho processo fotossintético. Se eu tenho processo fotossintético, eu tenho redução de gás carbônico emitido, ou seja, essa floresta vai absorver esse CO2, né? E principalmente que vem dos processos da pecuária, né? E além disso, a presença da floresta proporciona um conforto térmico melhor para esse ambiente, né? Para o bem-estar animal. A diversificação das culturas deixa o solo mais rico em nutrientes.
Há uma estabilidade econômica com redução das incertezas, há um aumento de renda líquida permitindo maior capitalização do produtor, e essa integração preserva a biodiversidade. Ou seja, é um ganha-ganha essa integração lavoura-pecuária. Importante a gente atentar para isso, se for possível, a gente começar a trabalhar nas nossas áreas de produção pecuária juntamente com o sistema de floresta, com o sistema de produção de grãos também no caso da agricultura. Importante nós trabalharmos todos esses fatores em conjunto, tá? Outros fatores, outras práticas que podem ser, que a gente pode trabalhar com práticas mitigadoras, reduzir o consumo de combustíveis fósseis, trabalhar com mais com etanol, com biodiesel. Então, é difícil? Às vezes, sim, eu estou falando que é fácil? Não, não é. Mas é importante nós atentarmos para isso. O que a gente puder trabalhar com combustíveis, é, é, uma utilização, né, com cana-de-açúcar, né, que é um renovável, que é um combustível renovável, o biodiesel vem da soja. Há muitas polêmicas, não é polêmicas, né? Muitas críticas acerca do uso do biodiesel, que ainda tem um processo industrial com resíduo e que estraga motor. Isso a gente entende, mas é importante também a indústria também fazer essa pesquisa para melhorar essa questão desse combustível renovável, né? Aumentar a eficiência energética, ou seja, quero produzir mais, mas gastar menos e trabalhar com menos insumos. Eu produzir mais, gastando menos. Adoção de energias renováveis, trabalhar com energia solar, por exemplo, né, células fotovoltaicas, trabalhar com redução de utilização de energias vindas de uma fonte, por exemplo, de combustíveis fósseis, consumir de forma consciente, reduzir, reutilizar e reciclar, é importante para a gente trabalhar essas práticas mitigadoras aí. Ok? Grande abraço, queria agradecer mais uma vez a todos os inscritos, fiquem em paz e que a gente possa ter momentos mais tranquilos, principalmente na região sul do país, que a gente possa fazer a nossa parte para minimizar, para trabalhar essas nossas áreas de produção de uma maneira mais sustentável, fazendo com que o futuro nosso seja menos agressivo, né, com relação ao ambiente, as nossas áreas, tanto de produção quanto as nossas áreas de vida, as áreas residenciais das cidades. Ok? Fique em paz, grande abraço, tchau, tchau.